Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Aqui você é bem informado, aqui você é bem informada sobre as notícias do mundo a motor, do mundo movido a baterias, do mundo movido a 2 e a 4 rodas, porque aqui a gente fala de tudo. E a gente fala do mundo movido a carros híbridos também, afinal a gente fala de Fórmula 1, correto? É verdade. Rodrigo Paula Machado, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Olá. Tudo bem, Mococa? Tudo ótimo, GC. Estamos com uma mesa, um lugar vago porque o pessoal tá de férias, é isso? Isso, temos dois integrantes de férias ao mesmo tempo, ou seja, eles que se revezam Que não maravilha. estão ao mesmo tempo aqui. Que maravilha, mas hoje, galera, a gente vai falar do lançamento, talvez um dos maiores lançamentos do ano, né? O Fiat Fastback, a versão Coupé do Pulse. Você sabe, por exemplo, a Volkswagen tem o T-Cross, né? E tem o Nivus, que é a versão acupesada. Eu gosto muito dessa palavra. E a Fiat lançou o Pulse e agora está lançando o Fastback, que é um pouco mais do que uma versão acupesada, né? Ou a gente vai então falar disso. o SUV do Cronos, depende do ponto de vista. Também depende do ponto de vista, pode ser isso. A gente vai falar do GP de Monza, da Fórmula 1 e no descendo do muro, em qual patamar ficará Max Verstappen com o bicampeonato. Já cravaram, hein? Já cravaram. Essa aqui é legal de falar, hein? Não tá rolando MotoGP, etapa de Aragon na Espanha, Sprint Racing Tarumã. Tô indo pra lá. No Válvula de Escape, comentários e perguntas da audiência. Então, se você nos vê no YouTube, já deixa aquele like maroto aí pra gente que nos ajuda muito. Se você não é inscrito no Acelerados, inscreva-se, clica no sininho aí também para receber as notificações. Se você nos ouve no seu tocador de podcast preferido também, dá para deixar o alerta lá. Fiat Fastback, galera, imagens na tela, um carro que eu já flagrei, né? Duas vezes na Marginal Pinheiros aqui em São Paulo. Super camuflado, né? Vindo pro escritório Acelerados, e eu acho que eles deixam rodando o carro de ponta a ponta, de lá para Penha na Marginal, para influencers bobos como eu postarem, né, gratuitamente esse Fiat aqui e ter uma grande exposição. Eles Mas foram vou te falar, tirando aos poucos as camuflagens. as camuflagens, né? Primeiro da frente, depois da traseira. que engajamento desse carro, assim, completamente. Acho que eu fiz um Reels, deu 500 mil views no Reels. Porque eu postei e fui fazer outra coisa. Depois, quando eu olhei, tinha 200 comentários. A galera, obviamente, uns criticando muito, outros elogiando, enfim. Mas polêmica. ninguém fica indiferente, Não, né? exatamente. Pois é, a gente já falou que muitas vezes como a Fiat é expert em Brasil, e mais um exemplo, né? Entender, o que eu quero dizer com expert em Brasil é entender o mercado brasileiro, o que o brasileiro gosta de falar, ou no caso aqui tem muita gente reclamando do visual, mas enfim, a Fiat sabe gerar polêmica, sabe gerar assunto. Importante, você está vendo esse podcast ou ouvindo na sexta-feira, a gente gravou alguns dias antes, exatamente no dia de lançamento do Fastback para a imprensa, horas antes, então os valores vão ser divulgados daqui a pouquinho, eu faço um vídeo complementar para vocês contando de todos os valores do Fastback, mas conta aí, motorização a gente já tem confirmação. O que já sabemos é que serão 3 versões, a Audace, a Impetus e uma versão topo de linha Limited Edition Powered by Abarth. Curioso isso, a gente estava falando antes, né? Não é uma versão Não é um Fastback Abarth, não é né? igual o Pulse, por exemplo, Vai que, ser que tem o logo Fiat trocado pelo logo da Abarth, todas essas mudanças. É simplesmente uma versão com um motor 1.3 turbo de 185 cavalos, enquanto a Audace e a Impetus mantêm o 1.0 de 130, 1.0 turbo de 130 cavalos. E a gente não sabe ainda se vai ter alguma alteração mecânica, como vai ser o caso do Pulse Abarth, que tem alteração de suspensão, por exemplo, e tal. Acredito que não terá. Aqui, como é motor. Powered by, eu acho que é realmente bastante motor mesmo, na final. Bastante motor, você diz o motor 1.3 turbo? Isso, 1.3 turbo, basicamente como eles tinham que botar uma versão topo de linha 1.3 e quiseram trazer esse branding de Abarth, entendeu? O Fastback não é um carro com uma pegada esportiva, né? É um carro mais pesado do que o Pulse, por exemplo. Então, para já nem dar essa sensação de um Fastback Abarth, um Fastback esportivo, é simplesmente uma versão topo de linha, como o T-Cross tem uma versão com um motor mais fraco e um motor mais potente. Eu vou dar meu depoimento em cima do visual desse carro, das 2 unidades que eu vi ali na Marginal, uma branca e uma cinza. Nas fotos, eu tinha achado essa traseira um pouco exagerada e eu achei o carro um pouco desproporcional, de verdade. Mas, vendo ao vivo, andando na cidade ali, ficou elegante. Não ficou desproporcional. Claro que tem uma baita inspiração aqui no BMW X4, né? Não dá para dizer que não. É uma traseira muito parecida com X4, X6, mais X4 que é um pouquinho menor. Mas eu acho que com esse contorno de caixa de rodas aí, a Fiat conseguiu
dá uma proporcionalidade legal no carro. Essas rodas devem ser de 18 polegadas? Na Audace é de 17 e na Impetus é de 18. Exato. A impressão que eu tive é que uma roda de um aro maior ficaria perfeita para a dimensão do mas aí 19 é um rodaço, né? A 19 Fiat é uma roda muito grande. A Fiat já fez o evento para jornalistas, né? Ainda está todo mundo com embargo até o dia do lançamento, que é exatamente, você está vendo na sexta, foi na quarta-feira, mas mostraram já essa versão Limited Edition by Abarth e ela tem o escorpiãozinho na traseira, o botão, por exemplo, o botão vermelho, que é o botão Sport, também tem o loginho do escorpião. Ele não troca os logos Fiat por Abarth, mas ele tem vários elementos de Abarth espalhados. Uma versão especial mesmo, né? Então, hoje, agora, nesse instante, vai entrar um vídeo meu contando os preços do Fastback e mais detalhes. Segura aí. Saíram os preços do Fiat Fastback, então anota aí se você está interessado. A versão de entrada Audace Turbo 200 Flex AT, com motor 1.0 turbo de 130 cavalos por R$ 129.990, famoso R$ 130 mil. A versão Impetus intermediária por R$ 140 mil. E a versão Powered by Abarth, que tem motor 1.3 turbo de 185 cavalos por R$ 150 mil. E aí, gostou do Fastback? O que você achou? Deixa aí nos comentários e fala qual é a versão que você levaria para casa. Resultados do GP de Monza, Max Verstappen ganhou novamente. Próximo tema. Olha, eu tava vendo a pontuação, se eu não me engano, são 116 ou 114, tá aqui a 116 diferença, pontos. 116 pontos. E eu me perguntava se o Verstappen não pode, ao final desse ano, ser o piloto na história com a maior diferença de pontos para o vice-campeão. Porque Hamilton teve, em 2020, se eu não me engano, teve uma margem muito grande, né? Ganhou com bastante folga aí, talvez 2019 também. Mas eu acho que o Verstappen, ele pode caminhar talvez para, se não a maior margem, mas o maior número de pontos numa temporada, né? Sim. Porque é uma temporada com recorde de corridas, 23 corridas, e ele tá ganhando todas e tudo, praticamente tudo dá certo para ele. E geralmente ele tá caminhando para ter o recorde de vitórias em uma temporada na história, né? E qual é o lance? Diferença de número de corridas afetou um pouco essa comparação, né? Tanto que a galera compara pela porcentagem de aproveitamento. Por exemplo, a McLaren MP44 lá do Senna e Prost 88 ganha 15 de 16 corridas na temporada, né? São mas com dois pilotos 7 diferentes. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Em todas as vezes, em todas não, mas a grande maioria das vezes recentes que a gente teve um piloto dominante, uma equipe dominante, a gente teve um piloto número 1 muito bom e um segundo piloto que ganhava a corrida, né? E foi Senna e Prost, caramba, disputaram título, os dois ganharam o título. Hamilton, Rosberg ganhou o título, Bottas ganhava muita corrida, Rubinho ganhava muita corrida com Schumacher, enfim. Esse ano, o Pérez ele não consegue ser um segundo piloto que ganha a corrida. Então, todas as corridas da Red Bull, que é a equipe dominante do ano, são dele. Todas as vitórias são dele. O Pérez, ele é um bom piloto, mas ele é muito irregular, né? Você vê que tem corrida que ele conseguiu ali chegar próximo do Verstappen, até cravou em classificação, fica 2 décimos e tal. Se eu não me engano, em Monza ele ficou 9 décimos atrás do Verstappen, 8, uma coisa muito grande numa pista que as diferenças não costumam ser muito grandes entre companheiros de equipe. Então, quando a coisa muda um pouco ali, sai um pouco do script, o Pérez já se perde bastante em relação ao ele está muito longe. Né? Ele fica muito longe do Verstappen, a verdade é essa, né? Aqui temos a classificação final, né, de Monza, Verstappen. Pensa assim, se fosse há 2 anos, com a Mercedes dominando, essa classificação teria sido Hamilton em primeiro e Bottas em segundo. E o Pérez ficou em sexto, entendeu? O Pérez também... largou lá atrás e tal. Mas a questão é que, se não fosse... eu acho que o desempenho do Verstappen tá muito bizarro. Tá muito bizarro, assim, tanto dentro de casa quanto em relação aos outros pilotos. Se não fosse o safety car no final da corrida lá, que, aliás, um anticlímax desgraçado, o Verstappen estava 19 segundos na frente do Leclerc. Ou seja, em nenhum momento ele largou de sétimo. Largou de sétimo, cara, passou 19, abriu 19 eu não me lembro de recentemente ter tanta certeza de que um piloto ganharia uma corrida como eu tenho hoje em dia do Verstappen. Cara, o Verstappen largou de sétimo. No final da primeira volta, ele estava passando o quarto ou estava passando o terceiro? Agora eu não me lembro. Mas no final da primeira volta eu falei, ele vai ganhar. Fácil. A gente estava assistindo junto e falou, beleza, acabou a corrida. No final da primeira volta acabou a corrida. Você estava assistindo junto? Onde é que você estava? A gente estava velejando. Não te interessa. Olha, eu vou falar disso aqui depois. Os caras foram velejar no final de semana, só
Só os dois. Isso aqui é uma traição, é uma punhalada pelas costas. Sabia que ia sobrar Mas pra vamos gente. lá. Eu ia falar publicamente sobre isso. O Leclerc, ele estava atrás, mas, se eu não me engano, o Verstappen ou ia trocar de pneu ou ia com o pneu bem desgastado até o final. Então, a tendência era que o Leclerc chegasse mais perto. Mas, muito provavelmente, não ia chegar 19 segundos. para ganhar. Ah, sim. E aí deu o safety car, todo mundo parou nos boxes, colocou vermelho e a gente esperava que a corrida começasse novamente e que fosse uma nova corrida de poucas voltas com Verstappen e Leclerc mano a mano, e não aconteceu porque o carro do Ricardo ficou parado na reta oposta e os fiscais não conseguiram colocar o carro em neutro para tirar de lá. Então foram Papelão, né? 8 voltas em safety car, uma coisa que a gente raramente vê na Fórmula 1. E aí, um cutucado do Toto Wolff, né, que agora finalmente eles seguiram as regras e terminaram a corrida sob safety car, que é o que deveria ter sido Então, deveria mas ter acontecido em Abu Dhabi no ano passado. Eu concordo com o Toto, mas eu acho que esse regulamento vai precisar mudar. Vai precisar ficar claro, por exemplo, safety car a 5 voltas, menos de 5 voltas do final e bandeira vermelha e relegado, entendeu? Porque não pode acontecer. A gente achou anticlímax uma corrida com um campeonato praticamente definido terminar em safety car. Imagina o campeonato do ano passado, que foi um dos mais legais da história, terminar no safety car. Aí não dá. Não, Então tem que aquilo- ter algum Não, mas- regulamento que, igual por exemplo, na Indy, que na Indy 500 bandeira amarela gera mais uma volta, né? Você nunca termina em bandeira amarela. Sim, mas, por exemplo, que fosse isso, concordo com você, que o campeonato do ano passado não podia ter acabado em safety car, mas que tivesse dado bandeira vermelha antes e todo mundo tivesse trocado pneu e teríamos um final Não, de eu acho que a completamente bandeira diferente. vermelha é o mais democrático, assim, porque é isso. Isso. Rolou algum acidente, alguma entrada de safety car a No menos final, de X voltas, é bandeira vermelha e Eu acabou, concordo. então. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A regra hoje em dia é essa, a regra foi cumprida e não foi cumprida no ano passado. Não, A na regra verdade- precisa mudar? Na Precisa verdade, mudar. ela foi Certamente cumprida. precisa. O problema do ano passado foi a história dos retardatários. Então, só cumpriram alguns só um ultrapassaram, pedaço, outros não. cobriram um pedaço da regra. Mas o fato é, a regra precisa mudar. Não dá para acabar uma corrida em safety car, é muito anticlímax. A regra que estava escrita no passado é o seguinte: existe a regra 1, existe a regra 2 e existe a regra 3, que se o diretor de prova quiser, anula todas as outras. Então ele quis, não usou do bom senso e acabou a corrida do jeito que não deveria ter acabado, né? Porque se ele deixasse, para você que não lembra, se ele deixasse todos os carros descontarem a volta, o que era para acontecer, não daria tempo de Acabaria relargar, em bandeira acabaria em bandeira Em safety car. em safety car. Essa era o que deveria ter acontecido. Ele deixou só alguns passarem para poder relargar, e o que ele fez? Relargou na última volta, deixou o Hamilton vendido ali. Então, Agora, só voltando aqui ao GP de Monza, destaque absoluto, eu acho, da corrida para o Nick De Vries, né? Sensacional, monstruoso. sensacional. É muito legal ver. Esses caras hoje em dia são tão super-humanos, né, em termos de não errar e não sei o quê. E aí você vê um cara novato, e ele não é nem tão jovem assim, né? Ele tem 27 ou 28 anos, ele não é nem um moleque. E ele chegar e conseguir um nono e sair do carro sem conseguir levantar os braços. Não sei se vocês ouviram isso Vi. no rádio, né? Ele pede ajuda pro cara da Williams tirar ele do carro, porque ele não conseguia. Então, você vê, sensacional. um cara que é campeão da Fórmula 2, campeão de Fórmula E, o Nick De Vries, um cara de alto nível, foi correr de Fórmula 1 e não conseguiu terminar uma corrida fisicamente inteira. Porque por mais que o cara male, por mais que o cara faça exercícios, quando você vai andar num Fórmula 1, existem músculos que são exigidos de um jeito e acionados de uma forma que é impossível reproduzir isso artificialmente. né? E outra coisa, O pescoço aqui... a corrida de Fórmula 1 é uma corrida de longa duração, né? A gente esquece disso, que é uma corrida de 1h30, 2 horas. A Fórmula E dura 40 minutos. 40 minutos. É, E outra, a Fórmula 2 física, também, então... Força G da Fórmula 1 é brutal E perto da Fórmula E. a força G maior e o dobro do tempo que você tá lá dentro. né? E o que só me deixa mais admirado com o Fernando Alonso, aos 42 41. anos. 41 anos. 41 ou 42? 40, enfim, essa geração, né? Fernando Alonso, Vettel, é impressionante. Mais velho que eu. Eu se sair na balada e tomar 2 Beer Night, eu não fico de ressaca. Ave Eu fico Maria. doente. E o cara tá ganhando Fórmula 1 1h45 e ainda desce inteiro. E desce reclamando ainda dos outros. Tem a capacidade de pensar e xingar alguém. Tem a capacidade de reclamar e xingar. Mas, de verdade, o De Vries provou que é um cara muito bom. Isso o Paddock todo dia sabia. Mas todo mundo que senta na Williams prova o quê? Que o Latifi é muito ruim. Nossa senhora, o Latifi tá num nível muito abaixo. Cara, é do que tem na impressionante. Fórmula 1. E o curioso, né? Por que esses caras, Latifi, Stroll, o Nikita Mazepin, estavam lá? Porque os orçamentos das equipes de Fórmula 1
giravam ali 300 milhões de dólares, as que gastavam mais de 500. Agora você tem o teto orçamentário, que limita ali em 150 ou 180 milhões, eu não lembro exatamente. Bota aí na tela quanto limita o gasto no ano. Isso não está incluso o salário do piloto, tá? Está só incluso o desenvolvimento do carro. Então, as equipes estão conseguindo trabalhar com mais fôlego, ou seja, elas não precisam trazer um piloto que traga 50 milhões de dólares para fechar a conta. Então, que bom para a gente que gosta do esporte, que a gente vai ver cada vez mais esses cockpits ocupados por caras que realmente guiam e não caras que têm pais bilionários e têm esquemas bilionários para fechar a conta das equipes. Então, eu acho que os Nikita Mazepin e Latifi da vida estão aí com os dias contados, tanto é que o que se diz é que no ano que vem a Williams vai ter o Albon e o Nick De Vries, né? Que o Latifi vai dançar se bobear até esse ano. Tomara, né? E lembrando só, o De Vries, caso você não tenha acompanhado, o De Vries substituiu o Albon, que teve uma apendicite. Né? É meio loucura ver isso, né? A gente... Cara, piloto de Fórmula 1 parece que não fica doente, não tem problema nenhum. É super-homem. O cara nunca tá gripado com virose, com alguma coisa. Então, um apendicite no Albon... Fazia tempo que eu não vi alguém ficar de fora por um motivo assim. E curioso que ele começa o campeonato, começa o final de semana treino no Aston Martin, né? O primeiro, o FP1, ele faz de Aston Martin, aí depois ele vai correr na Williams. Curioso, né? Tipo, hoje em dia, muitos desses caras só dirigiram um carro de Fórmula 1 na vida. O Nick De Vries tem um final de semana e dirigiu 2 carros. E aqui a tabela do campeonato, como o GC já tinha falado, 116 pontos de vantagem do Verstappen para cima do Leclerc. Em terceiro, quase Pérez, 5 corridas, né, bicho? Eu vou dar trabalho para vocês. Eu quero que vocês pesquisem o maior número de pontos numa temporada. Tá bom? Pra gente com certeza é só analisar recente, as últimas, quando mudou para 25. O recorde é do Hamilton, pode ter certeza. O recorde deve ser do Hamilton. E a maior diferença entre o primeiro e o segundo, para ver se o Verstappen consegue. Quem imaginava no começo do ano, né? O Leclerc chegou a abrir 40 e poucos pontos, 46, se não me engano. E a gente falava, não, agora virou. A Red Bull quebrou umas 2, 3 corridas. Tá? Não era confiável, né? Mas uma temporada de 23 corridas é uma história, né? Uma eternidade, muita coisa. E isso acontece. nos leva para o próximo tema, que é o Descendo do Muro, roda a vinheta. E a pergunta é, em que patamar estará Max Verstappen quando, a não ser que aconteça uma hecatombe nuclear, que ele apendicite de 6 meses. Que ele pegue apendicite, Covid, joanete, artrite, artrose, tudo junto, ele vai ser bicampeão aí nas próximas etapas. E digo mais, tem chance de ele pegar tudo isso e continuar sendo bicampeão, porque ninguém vai chegar nele. E largar em 17º e ganhar a corrida com artrose e joanete. A fatura pode estar liquidada já na próxima etapa. O Max na próxima corrida? Já na próxima corrida. O Max precisa vencer, ganhar o ponto extra da volta mais rápida e torcer pro Leclerc terminar em 8º ou abaixo. Vou te falar que não é difícil. A parte dele ele vai fazer, provavelmente vai fazer, né? Com a Ferrari podendo fazer pataquada a qualquer momento, é possível. Eu, se fosse o Verstappen e fosse campeão na próxima etapa, eu tirava aí 6 meses sabáticos. Voltava só em fevereiro, a março do ano que vem para a Red Bull. Falava, vou dar um tempo aqui para ter fôlego pro resto dos Deixa anos, o Pérez correr sozinho, deixa ganhar confiança. Ano que vem a gente vê de novo. E aí, uma das coisas que ele está em busca, além do título, é quebra de recordes, como o Bola tinha falado. O recorde atual de mais vitórias numa temporada é do Schumacher, 13 em 18. Ele tem 11 já, e ainda tem 6 provas para... São 23 no total. Ou seja, muito provavelmente ele vai quebrar esse recorde, até porque tem 23 corridas, né? 5 a mais do que 18, fica mais fácil. Mas se ele ganhar todas até o final do ano, essas 6 que restam, ele quebra o recorde de vitórias consecutivas, que é do Vettel atualmente, 9, e também quebra o recorde de aproveitamento. Ele vai para 73% de aproveitamento e o Schumacher fez 72% naquele ano. Vamos lá, responder a pergunta. Em que patamar estará Verstappen depois de conquistar o bicampeonato? Verstappen vai estar com 2 títulos no bolso, já tem mais de 30 vitórias, deve estar na vitória 31. Igualou o Mansell, né? Tem 31 também. E depois do Verstappen, número de vitória, vai ter o Alonso, vai ter, aí acho que já é Senna, Prost, Vettel e Schumacher. Então ele está em quinto, não. Hamilton, acho que 103, Schumacher, depois Prost 51, Senna 41. Acho que você pulou o Vettel 50. O Vettel 53, ele já vai estar em sexto ali na história. Então, em que patamar vai estar o Verstappen? Na minha opinião, vai estar num patamar até à frente do Vettel, pelo que ele fez, pela idade dele, pelo domínio dele e por ter ganhado de um Hamilton, tudo bem, da forma que foi, né, no safety car, mas isso não desmerece o ano que ele fez, o quanto ele guiou naquele ano e o quanto ele está, assim, sabe aquela coisa de fazer todo mundo parecer bobo?
É uma coisa assim, Dominante. por exemplo, na era Schumacher, de dominância da Ferrari, era meio constrangedor ver uma McLaren, ver uma Williams 70 pontos atrás, 80 pontos. O Schumacher ganhava com 30 segundos na frente, fazendo 3 paradas, 2 paradas, 4 paradas, 1 parada, de todo jeito. Então, você fazer todos os outros na Fórmula 1 parecerem bobos, com domínio tão grande, é uma coisa, assim, surreal. O Vettel fez isso, mas ele fez em 2 anos, que foram 2011 e 2013, com carros muito superiores ao resto do grid. O Verstappen hoje tem um carro que parece ser o melhor do grid, mas alterna com a Ferrari. Pois não é, né? definitivamente o melhor. Ele não fez a pole, por exemplo, em Monza. Não, o ritmo de classificação da Red Bull não é o melhor. O ritmo de corrida deles é muito bom, mas também tem essa questão do Pérez, né? A gente não sabe se o Pérez que tá puxando para baixo a Red Bull ou se é o Verstappen que tá puxando para cima. Assim, o quão bom é esse carro da Red Bull, já que o Pérez não consegue corresponder do mesmo jeito que o Verstappen consegue, entendeu? Será que ele realmente é sobre-humano ou será que o Pérez está um nível abaixo? Nunca vai ter essa resposta. Eu falei ali do Vettel. Eu acho que se o Verstappen parasse hoje, ele estaria num nível que eu igualo a um Vettel, por exemplo. Vamos por número de título. Um bicampeão do mundo, Mika Hakkinen. Cara que Verstappen é maior que Mika Hakkinen hoje. Pra mim é. Finalizando esse ano como bicampeão do mundo, você acha que o Verstappen já fez o suficiente para estar finalmente... Pela idade, pelo domínio, Pela né? idade, quebrando esses recordes. Mika Hakkinen foi bicampeão do mundo ali no momento com uma concorrência bem difícil. Mas vou te falar, o Hakkinen foi campeão em 98, o carro era muito melhor do que a Ferrari do Schumacher, mas muito melhor. E o companheiro dele era o Coulthard, e mesmo assim o Schumacher ainda chegou na última corrida com chance de ser campeão. Estourou o pneu e não ganhou. Em 99, o Mika Hakkinen não ia ser campeão. Quem ia ser campeão era o Schumacher. O Schumacher quebrou a perna em Silverstone, e aí foi o Irvine para disputar o campeonato, e quase ganhou o campeonato. O Irvine é um piloto muito inferior ao Schumacher, entendeu? Então, o Hakkinen realmente é um baita piloto, mas o Verstappen hoje, pelo que ele fez, já entra para a história como mais do que o Hakkinen, e te digo que caminhando para o que fez o Vettel, e acho que no final de 2 ou 3 anos vai ser essa discussão. Eu acho que ele tá caminhando inegavelmente para ser o top 3 da história da Fórmula 1. Assim. Ele, Hamilton e Schumacher, assim, né? Aí você bota Senna, Prost, enfim, cada pessoa tem o seu laudo, enfim, cada pessoa tem o seu top 3. Mas ele tá chegando ali numa discussão que ele vai estar nesse Pela idade, pelo número de corridas atual, pela longevidade que um piloto pode ter na Fórmula 1 hoje. E é natural pra ele, né? Como ele se sente bem ali. O Verstappen, ele tem exatamente, ele faz aniversário acho que junto com a gente, Bola. Ele vai fazer 25 agora. Ele tem exatamente 15 anos a menos do que eu vou fazer 40. Cara, o cara tem 25 anos, vai ser bicampeão. Ele pode correr em alto nível tranquilamente até os 35 anos. Não, 25 e se ele quiser, que seja tem mais mais 10 anos. 8 de Fórmula 1 já, né? Começou aos 17, ou seja, ele já é e eu vi uma entrevista dele recente, ele falou, cara, eu não me vejo correndo até os 40 anos igual o Alonso. Ele falou, eu já tô há muito tempo nisso aqui. Ele tem contrato com a Red Bull até 2028, então teremos ele até lá. Mas pode ser que em 28 ele pare. Pode ser. Talvez estenda mais 2 anos, mas assim, eu não acho que ele vai ser igual o Hamilton, igual o Alonso, de ficar nessa até os 40. E a gente tava falando, né? Bicampeonato esse ano. O regulamento muda de novo só em 2026. Ou seja, não é nenhum absurdo pensar que a Red Bull vai continuar, pelo menos brigando pelo título, até 2025. Ele pode chegar em 2025 com um pentacampeonato, com menos de 30 anos, ele vai ter 29 25 para 26, né? Ou seja, se tudo for do jeito que se desenha, o cara vai ser um pentacampeão aos 29 anos e ainda tem mais, sei lá, 7, 8 pela frente. E que não seja um penta, que seja tetra, perca um ano pro Leclerc da vida e tal, tipo, ainda assim, né? Bastante significativo. Muito dominante, né? Ele é muito dominante para hoje em dia no grid e não parece que vai perder isso. E amadureceu muito de um ano para cá, né? Não, impressionante. O cara não é. O cara é uma máquina. Impressionante. Vamos agora para o nosso Tá Rolando. Olha que bonito o nosso Sprint Race, GT Sprint Race. Você pediu para colocar uma foto do seu, a galera obedeceu. Olha aí, ó, tá bonitaço. Faftec, Shift Power ali na frente, que opa, tem Shift Power no golzinho também. Gol do bola tem, rapaz. Gol do bola com Shift Power. Shift Power, para você que não sabe, é um módulo de performance para o seu acelerador ficar
mais espero. Será que ano que vem vai ter Camaro, Mustang e Gol do Bola, como as cascas? Sim, parece que sim. Parece que é o próximo passo. Cara, eu o Thiago não sei. Marques já me ligou Eu e... não sei, mas o Thiago Marques está fazendo um mistério para as novidades de 2023, que vai ter um negócio. Ele falou assim, se prepara pro ano que vem. Do tipo Tô assim, louco. avisa tua família aí que você vai viajar, que você vai... Eu acho bem legal isso da Sprint, Né? assim, eles conseguem renovar bem, seja em formatos Sim. de corrida, seja em novas provas. Teve corrida no exterior, né, antes Teve. da 2019, pandemia, só acabou por causa da pandemia, né, senão vocês Não, e ainda continuariam tem correndo. o fato de que tem 35 campeonatos dentro do campeonato que deixa o Gerson podendo ser campeão de 4 coisas por ano. É maravilhoso. Ou no ano atual como esse, me ferrando em todos, né? Mas vamos lá, Tarumã esse final de semana, se você é aí da região, tá totalmente convidado, entra lá no site da Sprint Race, tem os links para você adquirir os ingressos. Então, sábado e domingo, temos lá, sábado, os treinos livres e classificação, domingão, 2 corridas por volta das 9 da manhã e meio-dia, as 2 transmitidas ao vivo no Acelerados, e você pode também acompanhar lá em Tarumã, colar lá, conhecer a Sprint Race, eu vou estar por lá também, a gente troca uma ideia, então vai prestigiar, que é muito legal, e junto com a Copa Truck também, que é uma categoria que atrai um público, eu fico espantado, a galera que a Truck leva a cada final de semana. Não temos aqui uma foto, mas também teremos MotoGP em Aragão, na Espanha. Aragão. E a grande notícia é Marc Marques está de volta. Ele vai correr em Aragão? Confirmou ontem à noite. É mesmo? Confirmou ontem à Cara, noite. você sabe que loucura? Ontem eu tava vendo um stories meu antigo, não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes alguém te responde, um direct, você vai responder e tal, e aí tem lá em cima o que a pessoa mandou antes e você não conseguiu ver, ou você já respondeu e tal, e aí é um comentário da pessoa num stories meu de 2018, que eu tava vendo o GP da Tailândia, de MotoGP, em que disputavam Marques, Valentino Rossi e Dovizioso e tal, e eu comentava ali. E antes tinha tido o GP de Fórmula 1 também, eu comentava ali. Essa madrugada eu acho que a gente está vendo 3 lendas do esporte, 3 caras que daqui a 50 anos a gente vai falar, Hamilton, Rossi e Marc Marques, né? Impressionante. Então ver o Marques de volta, puta, é uma notícia fantástica, Mas fantástica. o Munhoz já falou, pode ser que tá de volta para parar mais 2 aninhos, né? Porque é isso. Ô, Munhoz, Ele sempre vira essa tenta, boca pra lá. ele sempre tenta antecipar o negócio e tipo, puta, Não, é a terceira cara, vez já. Ele tá com 2 cicatrizes no braço. Nossa, aqui, ó, cara, mas mas falou aqui até sim. aqui. Parece o Robocop. É uma o- cicatriz, tipo- uma cicatriz larga, brother. Tipo, Caramba. aqui, né, da clavícula até o Tá louco. cotovelo, quase. Tá feio. Tá feio. Collarbone. É collarbone, se eu não me engano. É, né, Mas esse só- aqui, né, esse Eu sei porque eu quebrei esse clavícula. aqui, já pesquisei muito. MotoGP, temos o Bagnaia com 6 vitórias no ano, 4 seguidas, ou seja, ele tá numa levada tipo Verstappen na Fórmula 1, e ele tirou 61 pontos nas últimas 4 corridas e ainda tá 30 atrás. Então, do O Quartararo. né? Do Quartararo. Então, O tá numa Pecco mudança. Bagnaia deu uma chegada, né? Tirou 61 pontos, mas ainda tava 91, então agora ele tá só 30 atrás. Faltam 5 corridas pro fim da MotoGP. Tô tentando O que você tá procurando aí, GC? clavícula em inglês, se é collarbone. Que eu não quero ser... É isso aí, collarbone. Collarbone. E eu já pesquisei bastante isso, porque quando eu quebrei eu tive que botar uma placa de titânio, eu pesquisei pra ver como era, é uma coisa muito aflitiva. Já, só Tá deixa eu te Você perguntar, apita mas você em- quebrou em corrida? Você estava disputando posição na liderança? Eu Conta estava pra gente um pouco. Eu estava numa corrida de moto, bola, que esse assim é um esporte. Esse é um esporte raiz, não é esse negócio que você senta aí e vai Entendi. amarrado no Mas carro. então você tava entendeu? brigando pela liderança, correndo Na ali. verdade, já eu tava aquecendo os pneus na roda de apresentação. Ah, E aí houve um problema na minha moto, tá? Houve um problema em que jogou óleo na minha roda e de verdade eu caí assim, entrando no Pinheirinho ali, não, entrando no miolo de Interlagos e cara, assim, cortou um frame da minha vida. Sabe quando você bebe muito na festa, você lembra que você chegou e Mas você não lembra como. de chegando em casa, de volta? Você não lembra o que aconteceu no meio? O frame era eu, reduzir para entrar na curva e o frame seguinte era asfalto aqui, ó. Cara, na cara, assim, porque Aham. como Sim. quebrou, chamava trocador de calor da peça da moto. Eu corria de Daytona 675, a Triumph. E disse que era um problema recorrente e o importador da moto na época não ligou para isso e teve gente que processou, teve vários acidentes. Enfim, isso aqui é graças a um importador responsável. E aí, cara, como se tivesse dado uma rasteira na roda dianteira da moto, a moto fez assim, puf! Depois que eu vi o vídeo gravado, eu falei, nossa, mas não tinha o que Sim, sim. fazer, né? Passou numa poça de óleo. E caí, tipo, a 50 por hora e
Mas Nossa. aí E a já clavícula? foi no ambulatório do próprio autódromo ou se ainda Nossa, saiu e... essa história é maravilhosa. Na época eu tava lá, né? Eu nunca chamava ninguém para as corridas. Aí nesse dia eu convidei minha mãe, minha namorada na época, meus amigos, tudo. E aí chegou lá, deu um acidente, bandeira vermelha, parou a corrida, não sei o quê. Aí o cara no microfone falou assim: atenção, acompanhantes do piloto 82, comparecer ao ambulatório. Meu, só isso, coitada, minha mãe desceu lá. Nossa, o desespero dela. Ficou branca, azul, amarela, mas chegou lá, eu já viu o tinha coração. tomado uma anestesia, já tava assim, E o cara falou assim pra mim, você consegue tirar o macacão? Eu falei, não dá. Ele, então vamos cortar. Não, consigo. Sabendo que o macacão Nossa. custa 10 mil reais. Sério, eu vi unicórnios, a hora que o cara puxou pra tirar aqui, nossa. Deus me livre. Mas vamos lá. Vamos lá, segue a vida. Vamos falar de TechPix, só uma coisa boa. Não, é só terminando então, o nosso Tá Rolando, programação Acelerados. Amanhã um vídeo que você gravou lá no treinamento, eu não vi esse vídeo, então nem sei como é que tá. O treinamento de capotagem no Aras. Maravilhoso esse Aras vídeo, maravilhoso. O Voyage no Rolete. Na segunda-feira, volta rápida de Porsche 911 Carreira GTS. Terça-feira, Carrasco, né? Carrasco. Nossa Carrasco Esse temporal, vídeo- hein? Esse vídeo tá bem Ave legal. Maria. Na terça-feira, volta rápida virtual de LaFerrari para completar a Santíssima Trindade. Na quarta, ainda temos um espaço vago, tô vendo quem vai entrar aí no lugar. Na quinta, a Celelista Carros por 120 mil. Carros que você compraria há 5 anos com 120 mil reais. E na sexta-feira que vem mais um episódio do podcast. Muito bem, vamos agora para o nosso válvula de escape. Olha aí, ó, o pessoal comentando na volta rápida virtual, que vocês estão curtindo, hein? Aliás, estamos precisando de patrocinadores para nossa volta rápida virtual. Se você tiver interesse, manda aí contato@acelerados.tv para ter a sua marca lá. Seja a sua marca ligada ao universo do automobilismo virtual ou não, a gente tem um espaço bem legal na volta rápida virtual. E o HMS comenta, agora é só trazer a LaFerrari e depois um Koenigsegg, kkk. Agora uma coisa que você sentiu é certo, dos 3 hipercarros o P1 é mais difícil de dirigir segundo todos os pilotos que vi que dirigiu todos. Os gringos têm até uma brincadeira que é, tá refletindo ali, que é a seguinte, se quer um lindo ronco, compre a LaFerrari. Se é um piloto casual, compre o 918. E se quer um desafio, compre um P1. Legal. É mais ou menos isso, viu? Porque o 918 realmente pareceu ser o mais fácil no virtual e o P1 difícil, viu? E a LaFerrari, não posso dar spoiler aqui. Mas de um quanto ela ronco, virou, um ronco espetacular. Mas o ronco é espetacular. Mas não gostei muito da LaFerrari no resultado, viu? E aí, o Cleiton Móvel, enquanto o Bola tá desmontando aqui a mesa, o Cleiton Móvel responde no nosso corte ali do último podcast, em que Daniel Telles relatou um momento em que foi chamado de Playboy, em que Coitado. um transeunte ouviu de Porsche de capota aberta e falou, fecha essa Playboy. No Brasil, conversível só Cadete, Escort ou Peugeot 208. No Fora caso, isso, você está pedindo para ser assaltado, infelizmente. Ele quis dizer do Peugeot 206 ali, né? 206. Mas é aquilo que eu falei, se você tá num clássico, se você tá num antiguinho, você é um cara Você vira descolado. cool. Tá? Você vira não cool. gera a ira das pessoas. Agora, andar de Porsche, andar de Ferrari conversível, capota aberta, acho que só na estrada e marginal, em via expressa, porque parado no trânsito de uma grande cidade de São Paulo é realmente meio assustador. E ali o Ricardo Fortes comenta no outro podcast sobre o Nissan do Sentra, ótima notícia do Sentra, que venham mais sedãs, né? Que a Nissan vai trazer o Sentra ao Brasil em breve. Estou de acordo com o Ricardo Fortes. Amém. Legal. Amém. Muito legal, Nem galera. que seja Então, um sedã em cima de saltos, como é o Fiat Fastback. olha só, polêmico o Bola aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Fica ligado aí que na semana que vem a gente tem mais podcast aqui na sexta-feira, mais bate-papo com vocês. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no Acelerados. Tamo junto, até a próxima. Sprint Race, domingão ao vivo no Acelerados, em MotoGP também rolando. Valeu!